Eu estou aqui hoje com um dos grandes estrategistas de marketing político no Brasil, o Fred Perillo, que trabalha principalmente com as redes sociais hoje em dia. Fred Perillo, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer participar desse podcast, falar sobre rede social, política, democracia, vereadores, né? Esse tema tão instigante. Eu trabalho nesse meio há 25 anos e agora com essas tecnologias digitais impactando e mudando tudo. Exatamente, Fred, você passou por duas fases da propaganda política, né? Uma que era totalmente analógica, que era o tempo que se tinha na televisão, que era o panfleto, que era o carro de som, os shows, e agora essa onda digital, que as pessoas têm mais acesso e mais informação. Como é que você viu essa ascensão das redes sociais? Como é que você acompanhou isso e a adaptação da política para isso? Vamos lá, eu fiz uma palestra recentemente que eu fiz uma linha do tempo da minha atuação profissional desde 96. Eu era bem jovem, mas eu já fui coordenador de uma campanha e a grande estrela daquela campanha era o showmício. Na época podia ter showmício, né? Shows na rua, jingle. E isso tudo continua existindo. É bom dizer que não foi extinto. O impresso, o jingle, essas tecnologias analógicas que existiam antes das redes sociais continuam existindo, só que com um peso muito menor do que hoje, né? Mas continua existindo e, por exemplo, eu fiz um post recentemente falando que o impresso não morreu. As redes sociais, elas provocaram uma revolução, Michele, e assim, não é só no sentido da gente ter mais armas de comunicação ou o cidadão ter maior controle sobre a política ou os vereadores terem maior condição de falar com as pessoas. Mudou o comportamento do eleitor. Porque hoje é tudo um grande Big Brother, né? Você consegue estar próximo de um político, de um vereador, por exemplo, acompanhando o trabalho dele de uma forma muito pessoal, inclusive, né? Porque as redes sociais, elas exibem todas as facetas da nossa vida e não apenas a vida política. Então trouxe uma personalização muito grande e cobrou e mudou o grau de exigência do eleitor. Então, muita gente acha que as redes sociais revolucionaram no sentido de serem novos meios de comunicação. Também, mas o mais importante é a mudança no comportamento do eleitor. Porque a nossa grande guerra hoje é pela atenção das pessoas. As pessoas estão com a atenção dispersa, né? Ninguém está prestando atenção. As pessoas acordam de manhã, elas querem ver meme, notícia, fofoca, notícias, coisas do dia a dia de entretenimento. Aí a gente faz um conteúdo de política chato, ninguém vai ver. Então tem que falar dos assuntos de trabalho, assuntos, por exemplo, um vereador legisla, ele fiscaliza, mas com uma embalagem interessante, uma embalagem com entretenimento, com meme, com humor, né? Porque se não entender a linguagem da internet, você vai usar a internet como usa o meio de comunicação tradicional e aquilo não vai gerar nenhum engajamento. E aí, essa questão de você responder nas redes sociais, para quem está do lado, né, o eleitor, ele vai comentar, vai interagir, e já é uma forma dele perceber como é que ele vai ser tratado se aquela pessoa for eleita. Ele respondeu, ele não respondeu, é uma forma de termômetro para quem está do outro lado analisando, julgando se aquela pessoa vai ser uma pessoa bacana para o mandato, se ele realmente responde às críticas, se ele não consegue lidar com haters, se ele responde dúvidas. Exatamente. É um perfeito, você usou a expressão correta, é um termômetro, né? Se essa pessoa na rede social ela não é interativa, ela não responde, não tira dúvidas, a relação no mandato tende a ser parecida. As redes sociais, e quando a gente fala rede social, gente, não é só Instagram, Facebook, TikTok, se bem que o TikTok não é uma rede social, a gente confunde muito, o TikTok é uma rede de entretenimento. O WhatsApp, ele é uma ferramenta digital, que não é uma rede social, mas funciona mais ou menos como. Elas trazem grandes oportunidades e grandes ameaças, né? As oportunidades são várias: capilaridade, possibilidade de engajamento, trazer o eleitor para perto do mandato, no caso de um vereador, um deputado, mas os perigos também são muitos, né? Não dosar os posts, exibir coisas que não deveria, embora a gente saiba hoje que é preciso mostrar um pouco mais do que o trabalho. Não dá para um vereador, por exemplo, ter uma rede social falando apenas do trabalho dele como vereador. É preciso dar um pouquinho da vida pessoal. Para a democracia, é um avanço? Fake news, gente, existe desde que existe a humanidade.
essa expressão do fake news foi popularizada pelo Donald Trump, mas se fazia fake news há 30 anos atrás, por exemplo, nas campanhas, o pessoal rodava carta apócrifa no mimeógrafo, o pessoal nem sabe o que é isso, rodava ali e jogava na porta das sessões de votação. Era o jeito de fazer fake news naquela época. Quem fazia isso, né? Fake news, gente, é condenável, não se pode fazer. Fred, a gente vai encerrar por aqui a conversa. Foi uma conversa curta, mas foi uma conversa muito ilustrativa. A gente conseguiu entender bastante dessa questão das redes sociais. Eu agradeço a tua participação e a gente fala mais vezes em outros podcasts aí. Eu que agradeço, sempre que eu posso falar sobre o tema, eu falo. Parabéns pela iniciativa do podcast em qualificar as pessoas, trazer informação, né? Quanto mais a gente debater o tema, mais será melhor compreendido. Estou sempre à disposição.